Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu tenho minha lista aqui. Não é muita também. Eu vou revisar rapidinho o que a gente conversou a semana passada. E depois, como sempre, depois de eu falar a minha parte, eu abro para vocês fazerem perguntas. Aí a gente vai, só nas perguntas e respostas, ok? Vamos, Miriam. Daqui a pouco segura aí. Michele, daqui a pouco segura a pergunta aí, explica melhor. Daqui a pouco vai chegar o horário da gente responder as perguntas. Então segura aí. Eu quero que você me diga na hora certa que mulher foi essa que ele tirou da prostituição. Ele tirou a amante da prostituição ou ele tirou a esposa dele da prostituição? Tá? Enfim, vamos lá? A semana passada nós falamos sobre o quão terrível é para a nossa autoestima nos envolver com homens casados. Nós falamos sobre o quanto isso demonstra de fraqueza dele, um homem que se envolve com uma amante, né, com outra mulher, no caso extraconjugal, demonstra fraqueza. Por quê? Porque é assim, ele provavelmente está tendo problemas no relacionamento dele e ele não tem a capacidade de resolver de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente. Então isso demonstra fraqueza. Próximo, você se permite entrar nessa situação e ele fica em vantagem completa. Ou seja, ele recebe as melhores vantagens, recebe o melhor dos dois mundos, como dizem. Nós falamos também sobre o fato dele mentir e manipular a esposa e mentir e manipular você, porque não devemos nos enganar achando que ele está mentindo para ela, dizendo que vai jogar bola, dizendo que vai no bar, dizendo que vai encontrar os amigos para ficar com você. Da mesma maneira que ele está mentindo para ela, para ir se encontrar com você, ele também mente para você em assuntos relacionados a ela, a um presente que ele dá, alguma viagem que ele vai com ela. Eu já vi casos dele falar assim, não, só tô indo por causa dos meninos, e no entanto era uma viagem que ele vinha planejando com a esposa há mais de 6 meses, enfim. Então ele fica mentindo para as duas, então não podemos ser inocentes ao ponto de achar que ele só mente para ela. Depois, nós falamos sobre o fato de ele, no fundo, não te respeitar. Porque se ele de fato respeitasse você, ele não teria feito esse tipo de proposta, ele não teria se aproximado de você para propor esse tipo de interação. Na cabeça dele, assim como as outras pessoas de fora te desrespeitam, quando colocam, nossa, ela é amante, ele também te desrespeita. Na mente dele, ele também pensa, tem uma ideia uma ideia baixa, uma ideia de pouco valor em relação à sua pessoa. Ele também, não só as pessoas de fora. O que o povo de fora pensa, ele também pensa, tá? Nós também falamos sobre muitos casos, quando a esposa descobre, ele coloca a culpa toda em você, faz de você de bode expiatório, e você fica aí numa situação terrível. Então é um risco que você corre. Então melhor não se colocar nessa situação. E por último, a semana passada, nós falamos sobre o tempo desperdiçado. Geralmente esses relacionamentos são muito longos. Nunca vi ninguém falar assim, durou 1 mês, 2 meses. Geralmente assim, é de 1 ano para lá. 1 ano, 2, já vi até de 15 anos. Então, ficar atenta, ficar de olho a isso. E hoje, eu vou começar falando. Hoje terão apenas 5 tópicos pra gente cobrir e depois a gente vai para as perguntas. E a primeira coisa que eu quero primeiro tocar em 2 assuntos, que é meio uma reflexão. E depois eu vou dar 2 dicas pra fazer a coisa andar, pra ver o que acontece, pra botar ele, dar um choque nele e ver o que acontece. Baseado na reação dele, você vai saber o que ele quer realmente de você, quais são as intenções dele realmente para com você, ok? Então, primeiros 2 pontinhos para reflexão, continuando a reflexão que nós começamos a semana passada. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês aqui e um beijo para cada um de vocês, ok? Enfim, a primeira reflexão é o seguinte. Eu queria que você parasse de mentir para você mesma. Porque geralmente as pessoas que se envolvem nesse tipo de dinâmica, de situação,
Elas mentem muito para elas mesmas. Não, é temporário, é só sexo. Ou logo quando eu enjoar eu termino. Ou às vezes quando elas se apaixonam perdidamente, falam, não, ele vai terminar, é temporário, é só ele resolver esse negócio aí da separação, de divórcio, da partilha dos bens. Ou é só até os meninos completarem a idade e tal. É um monte de mentira que ele fala e ela compra a história da mentira dele e ela começa a mentir para ela mesma, se enganar. Isso é terrível. Isso afeta, como eu já falei, a saúde mental. Isso afeta o tempo, porque você está perdendo o teu tempo. Como eu falei, essa situação geralmente ela se arrasta por muitos anos. Então, não minta pra você. Toda essa historinha que você fala aí pra você, quem quiser depois dar exemplo de mentiras que vocês contam a vocês mesmas para se manterem, para continuarem nessa situação, depois, por favor, coloquem aqui aqui na tela. Pode ir colocando aí enquanto eu vou falando, depois eu vou ler. Contem aí, compartilhem aí algumas das mentiras que vocês contam a vocês mesmas para se manterem nesse tipo de relacionamento, ok? E aí a gente vai debater em conjunto. Eu quero que seja bem interativa essa live, beleza? O próximo ponto, enfim, continuando aí nessa, não se enganar. Vocês vivem aí uma vida tipo cheia de segredos. Não apresenta para namorado, não apresenta para família, achando que ninguém sabe, mas no fundo todo mundo sabe, tá, gente? Porque como esses relacionamentos geralmente duram muito, todo mundo termina sabendo, só que ninguém fala. Fica todo mundo vizinho, parente, amigo, fica todo mundo fingindo que não sabe de nada, todo mundo fingindo que aquilo ali não acontece. Mas todo mundo sabe o que está acontecendo, tá? Então, você fica aí sozinha, com milhões de segredos, mas na verdade todo mundo sabe e infelizmente todo mundo pensa muito mal de você por causa disso. Mas enfim, voltando os olhos para você. Você mente muito, fica mentindo para você, para se manter na situação. É um mecanismo de defesa. Esse mentir para si mesma é um mecanismo de defesa. Ou seja, é uma maneira de você diminuir a angústia, a ansiedade que vem dessa situação, que é causada por você estar nesse tipo de situação. Então, é normal, né? É normal você mentir para você mesmo, mas aqui a gente quer abrir tudo, abrir o jogo e procurar soluções, maneiras juntas de parar essas coisas de ficar mentindo para si mesmo, porque isso não vai levar a lugar nenhum. A chance dele largar dela e para você é pouca. E mesmo que ele faça isso, é garantido, o seu relacionamento com ele não vai ser as mil maravilhas, tá? Porque infelizmente esse tipo de relacionamento é permeado, é cheio de desconfiança, de insegurança, de desrespeito. Ontem uma moça perguntou pra mim, eu inclusive compartilhei nos stories a mensagem dela, ela falou assim, eu falei assim, ele só tem a perder, que ele, no caso dela, o marido foi viver com a mulher e tal, e ela falou assim, eu não sei no que isso pode dar errado. Eu falei, a grande chance de dar errado. Ela falou, não sei no que pode dar errado. E eu pontuei para ela o seguinte, o que pode dar errado? Pode dar errado o seguinte, eles não confiam um no outro, eles não têm segurança da fidelidade um do outro, eles não se respeitam um do outro. Por que eles não confiam no outro? Porque se na cabeça dele ele pensa, ela aceitou ser amante, e na cabeça dela ela pensa, ele estava traindo a mulher, por que ele não vai fazer isso comigo? E ele pensa a mesma coisa, se ela estava nessa situação comigo, ela tem plena capacidade de virar amante de outra pessoa. Então não existe confiança, não existe segurança da fidelidade entre esses casais. Então não adianta cair na ilusão de que vai separar e vai dar tudo certo. Não vai, pode até separar, pode até ficar junto, mas não é um relacionamento de qualidade. Todo relacionamento de qualidade tem que ter na base, no alicerce, duas coisas, é respeito e confiança e admiração. Admiração também não tem, pelo mesmo motivo. Ela não o admira, por tanto de mentira que ele vivia contando. Ela sabia, ela era cúmplice dele. E ele também não a admira, pode admirar em relação à questão profissional e tal, mas como mulher não, porque pensa, ela se prestou a esse papel. Então aí já começa a coisa fadada ao fracasso. Então as esposas que estão pensando, agora ele está felicíssimo, a vida dele está maravilhosa, ele separou de mim para ficar com um amante, não é assim que a coisa acontece. Outra coisa que falta também nesses tipos de relacionamento,
quando o homem se separa da esposa para ficar com o amante é o seguinte: falta de respeito. Ninguém respeita ninguém pelos mesmos motivos. Então vocês entendem aquele velho ditado de que o que começa errado continua errado e vai terminar errado? Nesse caso é completamente verdadeiro. Então não adianta a gente se iludir. Você aí que está nessa situação só esperando sair o divórcio, só esperando resolver o negócio com a criança, só esperando ele conseguir a partilha dos bens de forma favorável. Na hora que vocês forem morar juntos, na hora que vocês começarem a vida de vocês juntos, vocês vão ver que a coisa não é nada boa. Outra coisa, um ponto importante é que geralmente quando uma pessoa, vamos falar homem, né? Mas isso também aplica para as mulheres. Uma pessoa casada, um homem casado, deixa a esposa para ficar com o amante, ele vê a amante como sua devedora. Por quê? Porque na cabeça dele ele fez um grande sacrifício de deixar a família para ficar com ela. Então ele cobra dela, ele tem expectativas que não são muito realistas. Entende? Eu falei com uma moça essa semana, me mandou mensagem no privado, falando que depois ele pulou para casa dela, foi morar junto lá e tratava ela com tremenda submissão, no mau sentido, né? E tratava ela mal e tratava como se ele fosse o rei de tudo e ela fosse uma servente. Porque na cabeça dele, o pensamento, isso acontece até de forma inconsciente muitas vezes, às vezes é consciente mesmo. Na cabeça dele ele fala assim: olha só o que eu fiz, larguei tudo para ficar com você, então você vai ter que estar de acordo com as minhas altíssimas expectativas. Então, você aí que está na situação, não pense que vai ser boa, sua vida vai ser boa, vai ser de qualidade. Porque não vai, porque qualquer relacionamento onde falta respeito, admiração e confiança, não tem como vingar, certo? Então pense muito bem sobre isso. O próximo ponto que eu quero que vocês pensem é o seguinte: esses são pontos que eu estou dando para vocês juntarem, guardarem no coração de vocês e agirem, ou seja, terminarem esse relacionamento. Inclusive eu quero mandar um beijo e os parabéns para 2 moças essa semana que me mandaram mensagem falando que é só essa semana, desde quando nós começamos a semana passada, né, são 2 semanas agora, falando sobre esse assunto, 2 me mandaram mensagens falando que terminaram o relacionamento que elas tinham com esses homens casados. Então, parabéns para vocês 2, tá? O próximo ponto é o seguinte: pense nos filhos, nas crianças. 2 aspectos. Primeiro, digamos que dê certo, ele se divorcia dela e vai viver com você. Eu já presenciei, já vi situações nas quais os enteados tratavam a madrasta como a bruxa do mundo, por mais que ela se esforçasse. Por quê? Porque eles sabiam que ela foi o pivô da separação dos pais. Então você não vai ter paz. Essas crianças, esses adolescentes ou até jovens adultos vão fazer, dependendo da personalidade que eles tenham, serão vingativos e vão tentar prejudicar a sua vida o máximo possível. Eles vão tentar prejudicar a fluidez desse seu relacionamento, porque eles sabem que você foi a causadora. Então, é muita coisa, é muitas variáveis a serem consideradas. Não é só você e ele no mundo, não. Certo? Então, pense bem sobre isso. Essas crianças vão, caso você termine indo morar junto com ele, casando com ele, essas crianças não vão te aceitar e não vai ser fácil a sua vida, porque pelo menos todo final de semana você vai ter que ter essas crianças morando aí com você. Então imagine, você acha que eles vão tratar bem? Não vão. Enteados em geral não são anjinhos, né? Porque assim, eles chegam naquela dinâmica, criança, adolescente, tá todo mundo se desenvolvendo, procurando a sua identidade no mundo, né? No caso dos adolescentes. Aceitar, abraçar uma madrasta, mesmo quando é em caso de viuvez, ou mesmo quando é em caso que a madrasta não tenha nada a ver com aquele relacionamento, geralmente as crianças, especialmente os adolescentes, têm muita dificuldade e a madrasta fica numa situação muito difícil. Então pense bem sobre isso. Muito pior se ele souber que você foi o motivo da separação dos pais, tá? É um tiro no pé, é um tiro no pé. Outro aspecto em relação às crianças que eu quero que você pense, que você busque força em todos esses aspectos para se separar, e que agora eu quero falar também em relação às crianças, é o seguinte: pense no trauma que você como cúmplice dessa situação, vai fazer essas crianças passarem. Porque sim, vai causar um trauma. Separação, divórcio dos pais é contado como um trauma na vida das crianças, principalmente quando a coisa é feita desse jeito, largando, deixando uma pessoa pela outra.
Uma certa vez eu tive a oportunidade de ter uma criança diante de mim de 10 anos que chorava copiosamente, falando assim: meu pai traiu a minha mãe, ele é desonesto, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa péssima, eu não acredito. E a criança falou uma coisa que partiu meu coração. Ele falou assim, tão inocente, 10 anos de idade o menininho. Ele falou assim: eu achei que essas coisas de trair, de amante, só aconteciam na televisão, nos filmes que a gente assiste. Eu não achei que isso ia acontecer na vida real. Aquilo foi um baque tão grande no meu coração. Um inocente, traumatizado, prejudicado, sua saúde mental, emocional, até o futuro, se não tiver cuidado, prejudicado devido à aventura do pai e devido a você que colaborou, foi a cúmplice dessa situação. Então, se o pai é o culpado, você está ali, segundo lugar, de mãos dadas com ele, contribuindo para o mal-estar de muitas crianças. Então, pense bem, você quer ser essa pessoa? Se fosse seu filho, e se você vier a ter filho com esse homem? Imagina, você quer que seu filho passe, você gostaria que seu filho passasse sendo traumatizado pro resto da vida por uma situação como essa? E se porventura você tiver filho com ele, os irmãos não vão ser nem unidos, um irmão não vai nem querer aceitar o outro, o primeiro irmão mais velho, sabendo que você foi a causadora da situação toda, vai rejeitar, vai tratar mal os seus filhos. Aí você não vai poder dizer, ah, não, é porque ele é isso e aquilo. Não, se você olhar bem, investigar no fundo, ele vai destratar o seu filho, tratar mal o seu filho, por culpa sua, por responsabilidade sua. Então pense bem sobre isso, ok? Então aqui eu dei a lista das reflexões, dos motivos, os porquês, né? Alguns dos porquês você deve encerrar esse relacionamento. Busque força nessas informações. Então, recapitulando mais uma vez. Primeiro, pare de mentir para si mesma. E o segundo, pense nas crianças nos dois aspectos. Como eles te tratarão e como eles irão... E o trauma que você vai causar neles. Não você diretamente, mas devido a esse romance com o pai deles, tá? Agora, 3 truquezinhos, aliás, que eu sugiro que você faça. Quando você está se preparando para sair, só para ver a reação dele. Como a reação dele, geralmente, 99,9% é negativa, então isso vai te dar uma força, um gás extra para terminar a situação. Então, 3 estratégiazinhas, ok? Para você agir, coletar a reação dele e botar o seu plano de terminar em ação, ok? O primeiro é, diga à esposa, infelizmente você vai ter que dizer. Se ela estiver inocente na história toda, é melhor que ela saiba, porque aí ela vai soltar os cachorros nele, como dizem, e ele provavelmente vai se afastar de você. Essa é uma excelente oportunidade para você saber como é que ele te quer na vida dele, como é que ele se sente em relação a você. Porque geralmente 99% dos casos é o seguinte, ele vai ficar contra você, se afastar de você, discutir com você e vai tentar remediar com ela, para dizer que é mentira, dizer que foi só uma vez, dizer que era você que ficou dando em cima. Então, essa é uma boa oportunidade. Ele não vai dizer assim, tá bom, vá, diga lá, diga e a gente resolve logo. Ele não vai fazer isso não, ele vai pirar. Agora, quando você for fazer isso, faça com respeito, porque essa é uma inocente. Essa mulher também está inocente na história. Faça com respeito, conte a história. Um texto, se for por mensagem, é melhor do que telefone, porque você aí, ou melhor do que em pessoa também. Escrito é a melhor maneira, mensagem de texto, e-mail, o que for, mas de forma educada, de forma gentil, informando, comunicando a ela o que está acontecendo. Por exemplo, há 5 anos eu tenho um envolvimento com o seu marido, e ele me prometeu isso, disse que vai ser assim, mas eu não vejo nada acontecendo. Eu preciso que você saiba, tá? Ele vai pirar, ele vai ficar com raiva de você, porque sempre é assim, ele vai ficar com raiva de você, ele vai dizer que você é um monte de coisa, vai falar as piores coisas sobre você, aquela vagabunda, aquela puta, se defendendo diante da esposa para remediar, para salvar a situação dele. E provavelmente ele vai se afastar de você. Então essa é uma boa oportunidade para você cortar ele de vez. Na hora que ele começar a desculhambar, falar um monte de coisa, não deveria ter feito isso, blá blá blá, e você aproveita, quer saber de uma coisa? Bloqueia e deleta. Pronto, essa oportunidade, porque ele vai mostrar a face dele de verdade. O segundo é o seguinte, fala assim pra ele, peça o divórcio, eu vou dar pra você 3 meses pra você se divorciar. Se você não se divorciar, a gente não se encontra mais. E nesses 3 meses, não durma com ele, não fique com ele, nada com ele, nada.
ok? Nada. É pra botar ele a teste. E o que vai acontecer? Ele não vai passar no teste, ele não vai passar no teste, ele não vai pedir divórcio nenhum, vai ficar tentando te enrolar, tentando te enrolar. Novamente, essa é a prova de que ele não quer nada com você, ok? É isso que você tem que fazer. E o terceiro e último diquinha, né, pra ajudar você a agir nessa situação é o seguinte: diga pra ele que tá grávida. Ah, tô grávida, acho que tô grávida. Ele vai pirar, vai ficar louco. É capaz de começar até a se afastar de você. Sumir da noite pro dia, parar de ligar, diminuir o contato ou pedir pra abortar uma coisa desse tipo. Novamente, você vai ver quais eram as intenções verdadeiras dele. E aí, força pra você. Pegue, ele vai agir mal, vai te rejeitar. Então, tire forças dessa situação, da reação dele pra terminar. Não tem outro jeito. Tudo depende de você. Você tem que agir. Você tem que colocar esse plano em ação. Busque forças. Pense nas coisas ruins. Eu dei aqui várias ideias. E sai da situação. Não tem outra maneira. Semana passada eu falei, se trabalhar junto, procure outro emprego. Se mora perto, veja se tem jeito de morar em outro lugar. Nem que seja por um tempo. Enfim. Bloqueie, delete de vez. Corte as amizades em comum. Pare definitivamente de andar nos mesmos lugares. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ele fica insistindo, eu tento, mas ele fica insistindo. Não, isso não é desculpa, isso parece pra mim uma desculpa inconsciente que você tá criando pra você. Porque assim, em um relacionamento são dois. Não importa o quanto ele insiste ou vem atrás de você, se você não quiser, não tem jogo. Então não adianta, tá? Não é ele que decide. Ele vem atrás de você? Não, não quero. Se ficar demais vindo atrás de você falando que não, você fala pra ele, ó, eu vou dar parte na polícia. Eu vou dizer que você, como é que é isso? Assédio moral, seja lá o que for. E faça se for o caso. Se você tiver decidido ele ficar insistindo, faça isso. Então, mas antes disso, ontem uma moça falou assim pra mim, eu vou deletar o nome dele, eu espero que ele não entre mais em contato comigo, que eu não quero mais. Não, gente, só deletar não é suficiente, porque ele vai sim entrar em contato. Tem que bloquear e em seguida deletar. Aí não tem jeito, não tem como ele entrar em contato. Bloquear no seu e-mail, bloquear em todas as formas que ele possa entrar em contato com você. Entendeu? É isso. É assim que a gente resolve essa coisa. Tem que buscar força dentro de si. Semana passada eu também falei do desmame. Você pode começar se afastando de pouquinho, vendo menos vezes na semana, respondendo menos mensagens, conversando menos ao telefone, de pouquinho, pra coisa aí tipo fazer um desmame mesmo, pra coisa meio qual é a palavra? A coisa se acabando aos poucos, entendeu? Você vai se fortalecer nesse período. Se não der pra acabar assim de uma vez, então vai parando de pouquinho. Se antes conversava o dia inteiro, várias vezes no dia, responda uma mensagem aqui, depois vai responder a hora de tarde. E você para de mandar mensagem, vai respondendo de pouquinho só o que ele mandar. Aí depois você vai parando. E nisso também vai sair, vai procurar amizades novas, vai tentar conhecer pessoas novas, sites de relacionamento, vai entrar em sites de relacionamento para conhecer pessoas novas. Enfim, essas são as dicas que eu dou pra você hoje para te ajudar a dar força para sair desse tipo de relacionamento, ok? Agora vamos aqui. Então, Michele e todo mundo encerrei essa parte agora. E agora vamos fazer a segunda parte, que são de perguntas e respostas, ok? Eu vou sair e volto em seguida, para que sejam 2 vídeos e não um só muito longo. Combinado? Esperem aí 1 segundo e eu estarei de volta.